Senhor presidente, no dia de ontem, eu fiz questão de ir à procura de informações com relação ao transporte coletivo de Corumbá, senhor presidente. E fiquei surpreendido no dia de hoje pela manhã, que estive junto à empresa Canarinho, junto à GETRAT, colhendo algumas informações, senhor presidente. E fiquei horrorizado, senhor presidente. A situação caótica que vive o transporte coletivo de Corumbá. E a gente não vem aqui querer somente jogar a culpa na aviação canarinense. Não estou aqui de maneira alguma tentando defender os interesses da transportadora canarinense, senhor presidente. Muito pelo contrário. A gente vem observado e visto a situação que está acontecendo por detrás dos bastidores, senhor presidente. Por detrás dos bastidores. Por detrás da cortina suja, senhor presidente. Porque a gente tem observado ali, senhor presidente, que a gente ouve coisa de cá, ouve coisa de lá, mas o verdadeiro fato, senhor presidente, que vem acontecendo aqui em Corumbá, que o prefeito Paulo Duarte vem colocando a culpa somente na aviação canadense, que eu fiz hoje questão de ver até a participação da GETRAT no fato, que os últimos 2 meses, aqui em Corumbá, para quem não sabe, que a população não sabe, eu quero aqui até pedir desculpas à população, os usuários do transporte coletivo de Corumbá, que vem sendo penalizado. Não é nós aqui, legisladores, defensores de interesses público municipal, que nós estamos aqui para fazer a legislação ao pé da letra. Até porque existe aqui em Corumbá, até que não sei se existe, senhor presidente, a promotoria aqui do município de Corumbá, que é da sua competência de fazer essa tal fiscalização, se o Poder Executivo não esteja fazendo o seu dever de casa. Agora, o município de Corumbá ficar agora somente nos últimos 2 meses devendo cerca de R$500 mil para a empresa canarinense, isso é uma vergonha. Não há empresa que possa se sustentar, senhor presidente. Agora, de há pouco tempo, eu tive, como disse no dia de ontem, senhor presidente, desde 2006, ou cerca 8 anos, uma empresa sem sequer um contrato vigente, senhor presidente. Não tem contrato. Como é que a empresa vai poder renovar a sua frota de ônibus? Até porque não consegue empréstimos com a instituição financeira para poder renovar, até porque a legislação, da própria legislação municipal, exige que venha sido periodicamente feita a renovação da frota de ônibus. Agora, querer dizer que o prefeito municipal, como vi no dia de ontem, no diário dessa cidade, dizer que há 9 meses vem tentando falar de toda maneira com os representantes da aviação canarinho, é uma tremenda, uma mentira, senhor presidente. Estive pessoalmente hoje pela manhã com os administradores daquela aviação, até, no entanto, quando o prefeito Ruiter ainda era prefeito municipal, o senhor José Pinheiro tentou por várias vezes entrar em contato com o senhor Paulo Duarte e não foi recebido, senhor presidente. Não foi recebido. Tentou, depois da morte do prefeito ser diplomado, por várias e várias vezes tentar um contato com o prefeito municipal, ele não recebe os representantes da aviação canarinense. Agora, nós que vamos aqui, que somos os para-choques da população, ser pressionado pelo poder público, ser pressionado pelos representantes do Ministério Público, senhor presidente, de maneira alguma. Nós temos que forçar o Ministério Público de Corumbá fazer o seu dever de casa aqui em Corumbá. Até porque o promotor de justiça, senhor presidente, esse doutor Luciano Lara Leite, o senhor disse aqui no jornal diário que eu vi, no dia de ontem, no dia de hoje, se eu não me engano,
foi colocado que será feito um TAC, ou seja, um termo de ajuste de conduta, mais uma vez com o transporte coletivo. Ou seja, isso aqui não existe aqui em Corumbá não, senhor. Vai me desculpar, TAC aqui em Corumbá não funciona. Não funciona, senhor presidente. Não funciona TAC aqui em Corumbá. O senhor mesmo, a Vossa Excelência, sabe que o Ministério Público, no ano passado, antes dessa legislatura, fez um termo de ajuste de conduta nessa casa e não foi cumprido, senhor presidente. Até porque o termo de condutas se foi colocado muito bem, que era para ser feito com relação aos assessores, que havia 12 assessores em cada vereador, ou seja, foi diminuído, senhor presidente, naquela época, quando então era o vereador Evandro Bernardino, o presidente desta casa. O primeiro passo da celebração desta mesa diretora que aí está, senhor presidente, foi nomear 22 mais cargos na mesa diretora desta casa. E onde se encontra esse TAC que foi feito no Ministério Público? Onde está sendo respeitado? Só para finalizar, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu quero ser bem claro, voltando ao assunto, que TAC aqui em Corumbá não funciona. Não adianta vir aqui amanhã depois, o Ministério Público, chamar todo mundo lá, como veio aqui da última vez, meter o bedelho nesta casa, falar que teria que nós sentar e resolver o problema da Guarda Municipal, onde não é da sua competência legislar. Teria no máximo o poder de recomendar alguma coisa nesta casa. Agora é uma vergonha, senhor presidente. Eu não vou ficar aqui me deparando, batendo de frente com o executivo, com o judiciário, e aí depois o senhor sabe que depois quem sofre as consequências disso tudo. Agora quero dizer uma coisa para Vossa Excelência, senhor presidente, que seja muito bem claro nesta casa. Os ônibus de Corumbá aqui não tem vários itens que tem na capital do estado. Até porque aí no município da capital do estado hoje se gasta mais ou menos cerca de 700 mil reais mês para fazer uma manutenção de um carro, uma frota de ônibus. E aqui em Corumbá, com essa frota que aí está, que é uma vergonha, é uma situação caótica que está acontecendo aqui em Corumbá. Muitas imprensa aqui de Corumbá, seja ela escrita, falada, televisada, senhor presidente, o senhor sabe muito bem que a imprensa aqui em Corumbá são imprensa marrom. Tem a maioria das empresas aqui em Corumbá são imprensa chapa branca. É sério para falar bem do prefeito, senhor presidente. Até porque não é uma verdade que aí se encontra o estado de transporte coletivo de Corumbá, que não é só culpa da aviação Canarinho. É a própria do poder público, do próprio executivo municipal, que não dá condições alguma, não tem condições alguma de trabalhar, porque a empresa Canarinho estava devendo cerca de 200 mil reais só de INSS. Agora, como é que uma empresa vai funcionar? Como é que ela vai sobreviver? Só de INSS, nosso nobre colega. 200 mil reais. Está devendo agora 200 mil, porque a prefeitura deveria repassar esse valor de cerca de R$500 mil e não repassou. Agora, como é que fica a situação? A situação dos usuários de Corumbá, a imprensa da nossa cidade que distorce as informações, não leva o conhecimento da população à verdade, está aí sofrendo. Eu tenho conhecimento da situação porque tem um ponto de ônibus que para na frente da minha residência, no bairro Aeroporto. Agora o prefeito vem dizer que que está tentando há 9 meses falar com os empresários da aviação Canarinho, conversa fiada. Eu tenho um documento aí em cima da minha mesa, o nobre colega Vilcés, se puder trazer para mim, eu protocolei hoje, no dia de hoje, faça favor, está aqui da Getrado. Então, nobre colega, hoje, no dia de hoje, estive na aviação Canarinho, na Getrado, e protocolei um documento requerendo informações conforme a lei 12.527, a lei federal de transparência, presidente.
E fiquei horrorizado também, que até o dia 27, nobre colega Salatiel, no dia 26 agora de setembro, onde era o último prazo para ser feito a vistoria técnica, a habilitação técnica para participarem desta licitação, que ocorreu no dia 1º de outubro, quantas empresas estaria registrado, habilitada para participar deste certame? Vossa Excelência, pergunta a Vossa Excelência Salatiel. Nenhuma empresa de transporte coletivo em Corumbá estavam inscritas, estavam habilitadas, aprovada para participar desse certame de licitação que ocorreu no dia 1º de outubro. Ou seja, Corumbá ia ter que voltar na época da carrocinha, ia trazer novamente as carroças aqui em Corumbá, nobre colega Salatiel. Por quê? Não havia sequer uma aprovada para participar do certame. Uma. Foi informado hoje ainda pelo chefe do setor de transporte, que eu diria, irmãos, está aqui assinado pelo nobre colega que ali está. Não tinha sequer uma empresa para participar desta licitação. Ou seja, se a canarinha amanhã depois virar as costas embora de Corumbá, você ia ver o caos que ia ficar a cidade. Ia ter que ser transportada por boliviano, van de boliviano, carro boliviano, mototáxi clandestino. Por quê? Está fazendo um favor de estar indo em Corumbá, porque não tem sequer esta autorização, ou seja, o contrato para poder angariar recursos para renovar a sua frota. Como é que vai conseguir? Se você não tem crédito na praça hoje, jamais você vai conseguir recursos para investir no seu negócio. Você acha que o seu Zé Pinheiro vai tirar um lucro certo que está sendo investido lá na capital para colocar num risco duvidoso que aqui está nessa cidade? Muito pelo contrário, porque a prefeitura, como dizem, aos 4 cantos da cidade, quando então o prefeito Rui Terpui ainda era prefeito de Corumbá, diziam aos 4 cantos que esta empresa, Luanca, estava de propriedade do seu Paulo Duarte. Eu não acredito numa situação dessa. Eu, particularmente, não acredito que o prefeito ia ser tão negligente de aceitar o então prefeito participar dessa Luan aqui em Corumbá. E o foi que aconteceu. Eu estou de acordo com o que o doutor Iguilhel deu essa última sentença, porque ninguém sabe o que vem realmente acontecendo. O juiz, a partir do momento ele dá uma sentença liminar, companheiro, ele ouve primeiro o contraditório, ele quer saber o lado de lá. Se ele deu uma liminar é porque tem coisa. Então, agora as pessoas querem fazer como vem fazendo o prefeito que aí está, dando carteirinha para idoso, para estudante, não que eu seja contra, mas que seja controlada. Aqui não tem placa eletrônica em Corumbá, ainda vivendo na época da ditadura, passando em roleta manual. Agora, como que vai haver esse controle? Não tem como controlar se não há controle de entrada e saída de usuário. Então, a minha indignação aqui nesta casa hoje, não que esteja defendendo, mas defendendo os interesses do povo, dos usuários que está usando o transporte de péssima qualidade. Péssima qualidade. Eu tenho conhecimento disso, mas nós temos que ver o outro lado da moeda. Nós temos que ver o lado do empreendedor. Como é que está ficando o lado do empreendedor aqui em Corumbá? Quem que está querendo vir para Corumbá para ficar no lugar da Canarinha? Ninguém. Até porque ele está provando que não participou nenhuma empresa, se habilitou para se participar desse certame. Graças a Deus não apareceu a Canarinha, entrou com se mandar a segurança, senão o prefeito que rever novamente toda
processo licitatório para voltar novamente a colocar a licitação em Pedaleira. Então, senhor presidente, eu quero até aqui deixar bem claro com relação a esta vistoria técnica, que era para participar da licitação 09/2013, que foi essa licitação que deu de sorte, se eu não me engano a palavra, que quando não há nenhum pretendente, como é o nome da palavra, professor? Recebe. Então, é uma vergonha, como dizia o jornalista Boris Casoy aqui em Corumbá. É só em Corumbá que vai acontecendo isso. E não adianta nós ficamos aqui à mercê, depois querer levar a culpa aí da população e dizer: o vereador Bochecha, como teve uma desaforada aí usando o site aqui em Corumbá, que recebe recursos da prefeitura para defender o direito do prefeito, falou que o vereador Bochecha era o vereador do diabo, que estava ali advogado do diabo, defendendo os interesses de uma aviação. Olha, eu vejo dois lados da moeda, companheiro. Sei o lado da população, sei o sofrimento que a população está passando aqui em Corumbá, com essa empresa que aí está, mas tem condições, vai lá no assentamento aqui, as condições das nossas estradas vicinais, até porque o Fundo Rural foi recebida, ganhou uma patroa de graça para patrolar todas as estradas vicinais. O que a prefeitura fez? Colocou essa patroa à disposição da prefeitura, lá do Fundo Rural. Fundo Rural, se não me engano o nome, colega? Fundersul. Fundersul recebeu uma patroa e não sequer dá manutenção da nossa estrada vicinais. Como é que uma empresa vai meter o seu veículo novo naquele local sem dar condições alguma para entrar sequer alguma veículo aqui naquele local, senhor presidente? Então, eu fico indignado, porque é um descaso com a população. A gente tem que realmente preservar o interesse da população, mas eu estou defendendo o interesse, sim, dessa empresa única que está aqui na nossa cidade. Única. Não porque está com essa sucata aí, não. Porque só ela que está querendo ainda ficar aqui. Mas porque Corumbá, o prefeito de Corumbá, não dá sequer condições para nenhuma empresa vir aqui em Corumbá e participar